Boa tarde a todos. Hoje é uma sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. Esse é o verbete de número 4.732. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 10 máximos. O tema de hoje é memória emocional. A especialidade é mnemossomatologia. E a nossa verbetógrafa é a Lilian Zolê, que é graduada em psicologia e fisioterapia, organizadora do livro Acoplamentário Primeira Década, coautora do Manual do Acoplamentário, no acoplamento energético, terapia cognitivo-comportamental em crianças e adolescentes, técnicas bioenergéticas para crianças, e autora do livro Parapsiquismo na Infância e Síndrome do Imperador. Ela é tenepsista desde 2006 e EPICOM desde 2014. A memória emocional é a faculdade, condição ou atributo da consciência de captar, registrar, reter, conservar, recordar e resgatar o afeto e o sentimento vivenciado durante as experiências multidimensionais do cosmos, seja confortável ou desagradável, podendo ser decisivo para a significação dos acontecimentos, tanto do passado quanto do presente, guiando a interpretação dos fatos e parafatos de modo distorcido, irracional e patológico ou lógico, racional e cosmoético. Então, a gente vai passar aqui para a Lilian, para ela falar um pouquinho, né, do tema, o porquê da escolha desse tema, e aí a gente abre para os debates. Então, boa tarde. Esse tema, então, eu venho estudando a questão da memória e da holomemória a partir da dinâmica da ortopensenidade. Então, a gente está mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, né, na dinâmica, e o grupo da própria dinâmica, a gente acaba se aprofundando ainda mais esse estudo, né? Só que o nosso estudo, ele puxa essa memória, os tipos de memória, no caso de hoje, a memória emocional, no sentido de a gente entender a estruturação ou a parafisiologia da autopensenidade. Então, e a memória emocional, pelo que, como uma das hipóteses aqui, né, é a fixadora, o maior fixador das nossas lembranças, das nossas interpretações de vivências e assim por diante. Mas antes até de começar, até para aprofundar o nosso debate, né, o que eu vejo, agora trazendo minha experiência até clínica, da SOCIM, tá? Uhum. E também aqui dentro da conscienciologia, né, eu vejo que muitas vezes há uma banalização das emoções. Então, por a gente achar, que é instintiva, é do nosso bicho, né? Que a gente brinca assim do nosso macacão que está dentro de nós, muitas vezes a gente quer controlar de uma forma rígida, que não é eficaz, e depois nós podemos discutir sobre isso, ou a gente negligencia totalmente, a gente vira vulneráveis dentro desse aspecto emocional. Então, ela é muito singela, é uma temática muito básica, porém, ainda falta alfabetização emocional, ao meu ver. Trazendo até o meu casuísticas pessoais, né? Eu vejo que ainda falta esse destrinchar íntimo das questões emocionais. Quer falar, André? Parabéns pelo verbete. Eu queria que você falasse se a memória emocional é o principal registro mnemônico do psicossoma. Ele é esse principal arquivo é o psicossoma. Só para entender o meu raciocínio, tá? Então, fisicamente, a memória já sabe-se, né, que o processo emocional é como se fosse uma cola. Então, os nossos arquivos mnemônicos, eu brinco, é como se fosse um álbum. Então, você registra tudo e a todos, só que não é simplesmente como uma fotografia. Você registra aquele momento e vai lá e arquiva. Não. Ela registra tanto imagens quanto o que você sentiu naquele momento, tá? E isso vai guiar as suas interpretações daquele contexto,
que podem ser reais, ou seja, realmente aconteceu aquilo que você imagina, né? Como pode ser irreal, ou seja, você vivenciou algo, só que a sua emoção estava tão exacerbada que você viu fragmentos daquela realidade e você fixa aquilo, porque a emoção ela é altamente fixadora. Tem pesquisas em crianças que eles apontam que quanto mais euforia ou muita tristeza, a criança grava de um jeito, de tal forma, aquilo que para ela é vívido. E isso também se equivale para o adulto. Então, olha só o poder das emoções. Então, se a gente não souber trabalhar com essa biologia que é o cérebro, entende? Essa fisiologia, porque isso é uma estrutura fisiológica, estamos falando de soma, né? Se a gente não considerar isso de uma maneira bem consciente e lúcida, muitas vezes a gente acha que está dominando esse cérebro físico e não está sendo engolido por ele. Não estamos pensando realmente. Não sei se fica claro nesse sentido, né? E no aspecto, depois a gente pode trabalhar um pouquinho, eu vejo que, falando em paracérebro, trazendo aquele princípio que o intrafísico é um modelo do extrafísico, né, uma cópia, digamos assim, né, nunca 100%, né, sempre a menor, imagina a fixação emocional ao longo das vidas, o que isso pode acarretar. Então, por isso que a gente tem trafores e trafares, mas muitos desses elos de traços permeia esse contexto emocional, que daí a gente pode aprofundar nesse sentido. Mas isso são hipóteses, tá? Para a gente trabalhar dentro... porque vocês que estudam, né, a ortopensinidade, pelo menos um entendimento que eu tive, né, sobre a questão do psicossoma seria que, a partir do momento que a gente vai evoluindo, vai mantendo uma ortopensinidade, a gente vai impregnando menos a nossa estrutura pensênica entre os limites muito extremos, vamos dizer assim, muito feliz, muito triste, que nem você falou, tipo, a gente vai ficando mais centrado. É uma hipótese que eu estou colocando. E isso faz com que a gente, passado as vidas, a gente vai ficando mais sutil quanto psicossoma. Eu tenho uma hipótese. Certo. Aí, ainda não comprovei, porque então, eu ainda não cheguei no nível X, né? É que a minha dúvida seria justamente essa, que essa memória emocional, ela fica mais carregada num psicossoma mais denso, pelo fato dela ter essa amplitude maior, entende? Então ela tem poucos atributos mais mentais somáticos, e essa sutilização que a gente está buscando fazer, ou seja, evitar de ficar levando, né, pela onda emocional, seja um domínio desse psicossoma sutilizando ele. Essa aí justamente teria efeito sobre o peso dessa memória. André, eu vejo assim, a minha hipótese é que quanto mais evoluída a consciência, ela entende mais da estrutura do corpo que ela vem. É como se ela compra um carro e ela sabe como que é a utilização desse carro. As emoções, elas permanecem as mesmas, não muda, porque é fisiológica, entende? Elas só são sinais, só são alertas. O que muda é o que fazer com aquela determinada emoção. Então, ela consegue uma agilidade tão grande que ela não entra no sistema de automatismo do cérebro. Ela realmente consegue administrar esse processo de tal forma de ser mais assertiva. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que um serenão fique feliz, eufórico. Só que o que ele faz com isso é diferente de eu, Lilian. Eu posso, numa euforia, gastar mais minha energia de uma forma boba. Ele não. Ele utiliza aquilo de uma forma, entende? Mais assertiva dentro desse contexto, porque o domínio dele dessa estrutura somática cerebral é maior. Então, prevalece a questão mais extrafísica, o paracérebro, que é aquilo que acontece. Eu acho que a gente está falando a mesma abordagem. Existe um termo no coloquial que eu acho que explica o que vocês estão querendo falar, que é o carregar nas tintas. Uns carregam mais, outros carregam menos. Na prática, o que você está querendo dizer, e ela também, uns vão jogar energia a mais e vai sedimentar aquele padrão energético, aquele padrão emocional. Outros não vão carregar tanto nas tintas, menos energia, aquilo sai na diurese, como a gente fala, e não fica, existe, mas não fica impregnado a ponto de perturbar. É mais ou menos isso que eu acho que vocês estão querendo falar, né? Porque tem aquele princípio lá do serenão, né, que é a contenção sem toxicidade. Pensando nessa tua memória emocional, eu estou vendo como que ele faz isso. É justamente isso que está trazendo. Está trazendo uma habilidade
na gestão do PENSENE dele, né? Dos pensamentos, dos sentimentos e energia. É isso que você está colocando. Fortalece mais o PEN, no Você sentido, né? fortalece mais o PEN. Mas isso não quer dizer que não não exista está mais o sentindo uma sentimento. existe a sensibilidade, mas não existe a influência dessa sensibilidade. É isso que Eu acho que há um equívoco, ao meu ver, de interpretar que quanto mais a gente evolui, nós não vamos ter mais sentimento ou emoções. Eu vejo que as emoções permeiam esse corpo, é a maneira dele funcionar. E então o que, ao meu ver, acontece, quanto mais evoluída a consciência, ela consegue administrar melhor esses sentimentos. Então é isso que aqui traz essa discussão, né? Entendi. Então, aquela questão assim, né? Tem um relato lá da monja no Projeções da Consciência, que ela sente as dores do mundo, ela sente, lá está dizendo, sente as dores do mundo. Mas o que ela faz com aquilo? Ela chora, desaba? Não, ao contrário. Ela sente, absorve e consegue ressignificar esse processo para ajudar. Então, esse eu vejo que é o nosso caminho, né? Só que há consciências que interpretam a questão das emoções como um corte, entende? Para evoluir, temos que cortar as emoções. E não é isso, gente. Ninguém corta o psicossoma, ninguém, pelo menos ao meu ver, né? Não tem. Então, é nesse sentido que é esse debate, né? Dentro desse processo. Uma metáfora que eu escutei uma vez de uma consciência foi como se a consciência mais densa ela usasse o psicossoma dela como uma máquina de impressão emocional, aonde que fica muito pesada essas informações. E a evolução ela colocaria que essa impressão ficaria mais sutil. Não ficaria assim tão forte, a pessoa não ficaria olhando aquela informação de uma forma... Carrega menos na tinta. Exatamente, então ela iria se sutilizar dentro desse aspecto. Eu só estou aqui pensando de como trabalhar isso. Eu poderia fazer uma outra questão? Aqui, só aproveitando... Posso só pegar nessa? Sim. Ainda. Só para dar continuidade, porque você falou uma série de coisas que eu queria voltar. E principalmente porque eu já tive uma experiência que para mim foi bastante impactante. Que é quando a gente tem algumas emoções que a gente se apercebe que não é dessa vida. Quando você falou de várias vidas, e eu acho que isso acaba acontecendo possivelmente com várias pessoas, né? Uhum. Que aquilo que a gente está sentindo agora, a gente está num contexto e aí vai pegar uma situação difícil do passado. E aí, como não carregar nas tintas se naquele momento foi uma situação muito difícil? Então, nessa hora, baixa a lucidez e a gente entra no processo emocional. Então, eu queria só posso apertar mais para você responder. Lembre-se que isso pode acontecer por um lado positivo, ou seja, você lembra de algo muito positivo, e isso também pode te colocar no buraco. Vai. Perfeito. E que aí vem com a sua frase enfática, que aí você fala que precisa de uma agilidade emocional, né, e despojamento íntimo na ressignificação do fato e para fato. Agora, desde a fase da emoção, seja positiva e negativa, né? Como é que a gente passa para a ressignificação? Como é que a gente faz? Qual técnica que você poderia dizer da gente estar né, mergulhado naquelas emoções e de repente falou, não, calma lá, vamos lá olhar para isso e ressignificar. Como é que você vê esse processo? Eu vejo assim, primeiro tem que fazer isso diariamente. Não é só naquele momento que vai ter um fenômeno parapsíquico da retrocognição, ao meu ver. Então, a gente tem que criar um hábito de trabalhar os pensamentos e os sentimentos, que a própria consciencioterapia tem várias técnicas, né? Uma delas eu trouxe nesse verbete, tá? Que ela aí mescla com metria e consciencioterapia, que deixa eu só achar aqui. Que é a questão lá na racionologia, agilidade emocional e rigidez emocional. Então, página 4. Isso, página 4. Então, ao meu ver, essa agilidade emocional, o que eu vi que dá mais resultado? É quando vier um processo emocional dentro de você, em vez de você negar a emoção ou simplesmente não pensar sobre ela, o primeiro passo que eu vejo é aceitar que você está com aquela emoção. Gente, parece muito teórico, né? Mas não é, tem tudo a ver. Então, tem pessoas, Paula, só para compreender, tem pessoas que vão sentir raiva e elas têm um perfeccionismo existencial, ou seja, elas não se permitem a sentir raiva. Ou seja, por quê? Porque o ideal para ela é ser que nem um desperto, um serenão, que está tudo bem, gente. É um caminho muito positivo. Só que se ela não aceitar aquele momento que simplesmente ela escutar e falar assim, opa, estou com raiva,
Eu não estou falando para ela explodir, para ela agir agressivamente com pessoas, não. É ela com ela, pensando, estou com raiva. Esse é o primeiro passo. Você decodificou o que você tem de Autoconsciência, sentimento. né? Então, você deu um nome, mas além de dar nome, gente, tem um passinho antes de dar nome que é aceitar. Porque também tem pesquisadores que na nossa preceptoria a gente acaba observando, que eles até dão um nome, mas é um nome assim, é raiva, tá? Opa, joga o papel e vai embora. Não tem passos, né, subsequentes. Então, além de aceitar ou dar um nome, aí sim você vai perguntar, o que essa emoção está tentando me dizer? Gente, toda emoção, ela é um alerta para a pessoa. Ela só está mostrando para você mesma a sua reação perante aquilo que está acontecendo. E tem um Só isso. E outra conteúdo de coisa, pensamento. tem, Mabel, mas o mais importante, só pegando a emoção, a gente sabe que tem a questão de toda a relação, associação de pensamento, sentimento e energia. Só que vamos com calma por aí, porque senão a pessoa ela já fala assim, estou pensando mal, socorro, aí não resolve nada. Então, calma, frieza nessa questão, né? Então, pegou lá a emoção, decodificou esse processo, e ela vai, o que essa emoção está falando por mim? O que ela está tentando me evidenciar? Qual é a minha carência nesse momento? Geralmente, quando tem uma emoção que a gente coloca como mais negativa, tem uma necessidade nossa não satisfeita. Essa é a base emocional, gente. A emoção ela só nos acusa isso. Que pode ser o do desejo de você ser aceita por um grupo, de você, sei lá, ser valorizada, reconhecida de tal forma. Tem N possibilidades, só que aí vai da pessoa. E no momento em que você ativa isso para você, você está entendendo que essa técnica você puxa para você primeiro? Então, nesse momento que você vê a tua necessidade não atendida, você está ali nesse minutinho puxando uma reflexão. E quando a gente puxa uma reflexão, a gente está trabalhando com essa questão mais do cérebro, mais pré-frontal, né? Que eles falam que é a parte mais nossa, digamos, fisicamente mais evoluída, mas que tem todo um arcabouço, tá? Mais assim, que faz a gente criar novas maneiras de solucionar os problemas emocionais. Só que a gente precisa ter esse gancho, só que é diariamente. É todo minuto. Não é assim só quando a gente vai ter um fenômeno ou quando você depara com um problema. Isso tem que ter um ritmo, uma frequência. Não sei se também está claro. Tá claro. E dentro desse processo, ele é prático. Eu falando aqui parece que não é. E a gente consegue colocar isso em prática. E você vendo a tua necessidade emocional não atendida, você anota ou registra mentalmente, só que aí você consegue abrir os olhos para ver o que está acontecendo no ambiente. É impressionante. Enquanto você não diminuir esse gargalo emocional seu, ou seja, você com você, e ver o que falta em você que está dando esse piripaque, você não consegue enxergar essa dimensão dos outros. Você ainda vai estar contaminando com a tua visão, com a tua exigência, com o seu controle, com as tuas suposições. Então, primeiro é atender a tua demanda. É o SOS com você. É o SOS, o bombeiro. Socorro, emergência. Entende? Atendeu você aí sim, nem que seja meia boca. Mas aí sim você vai olhar para fora e falar, tá bom, ok, entendi que eu queria muito que esse grupo me entendesse, me reconhecesse, mas não é. Então, deixa eu olhar o que está acontecendo. Fulaninha está com a ideia X, o cicrano está assim, e assim vai. Então, isso dá um dinamismo no processo emocional, né? E só mais um pouquinho, eu vejo que uma grande dificuldade nossa é esse perfeccionismo existencial. Ou seja, inconscientemente a gente exige dos outros. A gente exige que a outra pessoa siga os nossos princípios, faça do mesmo jeito que a gente, por mais que isso seja boa intenção. Ou seja, você sabe o que é melhor. Só que na maneira de exigir é que vem esses conflitos e aí vem essas emoções, né? Que são essas emoções que acabam nos obnubilando, né? E assim por diante. Então, muita parte desse processo emocional nossa é um queixume, são heteroexigências, não é nem auto, é heteroexigências. A gente quer que pensem igual, que ajam igual, que façam igual e assim por diante, né? E é nesse momento que existe a retirada da consciência patológica da psicosfera da consciência? Sim. Quando No momento que você puxa para você, é enfrentar o teu assediador e você mesmo como assediador. No momento em que você enfrenta, mas de uma maneira não de culpabilização, que depois a gente pode falar sobre esse ciclo, né? Mas simplesmente falar, ok, deixa eu me ver aqui comigo mesmo, né? O que está acontecendo? Sem dramas,
Porque todo mundo está passando por processos emocionais. E lembrar que as emoções, gente, elas são dinâmicas e elas são muito voláteis. Ou seja, elas só estão mostrando para você uma reação, só que elas não vão ficar por muito tempo. Elas vão embora, elas só mostram e vão embora. Entende? A gente que fica culpando elas, né? Mas, na verdade, elas só estão apontando para você que está acontecendo algo dentro da tua intimidade. Né? Ela é um sinalizador. E por que a gente não pode pegar esse sinalizador como pesquisa? Assim como a gente faz com vários temas. Entende? A gente tem que olhar as emoções dessa forma. Né? Dessa forma mais assim, mais como pesquisador, de uma maneira mais tranquila, para saber resolver essa problemática. Obrigada. Sim, só então para fechar aqui, na sua fatologia, na página 1, quarta linha de baixo para cima, você fala aqui no finalzinho, a culpa revelando a falta de prioridade. Eu queria que você trabalhasse mais essa informação. A culpa, você pode repetir? A culpa revelando a falta de prioridade. A culpa é porque você fez algo que você não gostaria ou deixou de fazer algo que gostaria, que gera um arrependimento. E todo arrependimento, ao meu ver, nos diz que deveríamos tomar melhores decisões. É isso que é o arrependimento. Você não tomou uma decisão boa, acertada, ou que você acha que seja, né? Então, por isso que vai gerando esse processo de culpa. E como isso acontece, isso está dizendo uma baixa prioridade naquele momento sobre aquela determinada situação. Você devaneou em alguma coisa. Você não conseguiu refletir o suficiente para tomar uma ação mais então, assertiva. Então, você está falando da causa, aí no caso. Isso. Entendi. Sempre acontece algo para gerar culpa. A culpa ela não vem sozinha. Nenhuma emoção ela vem sozinha. Só em questões mais biológicas do corpo, que aí tem até questões mais de doenças, né? Que existe até um termo que eu acho bacana a gente saber aqui, que é diátese biológica. Né? Então, são casos aí de bipolaridade, aonde podem surgir emoções a partir de desequilíbrios biológicos que não estão claramente associados a uma determinada situação. Então, bate pino ali, né? A pessoa ela começa a desencadear várias emoções, nem ela sabe muito bem o que, mas não tem uma situação específica. Entende? Alguns casos podem caminhar para isso, tá? Que aí é uma questão mais aí de ordem, entende? Hormonal, neuroquímica e assim por diante, né? É porque eu estava pensando, né? Você está colocando como a causa. Eu estava pensando como a solução, porque estava aqui pensando, você sente culpa de algo? Eu estava pensando, poxa, então é que falta a tua prioridade de tentar corrigir aquilo. É isso que eu estava pensando. Não, mas é a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha. Eu só trouxe assim que a culpa, a emoção culpa, ela está associada a algo que você fez, de uma ação. Ou seja, algo que você fez e que você ou que deixou de fazer. E você pode melhorar aquilo, você pode ressignificar, não é? É que eu estou justamente pensando na questão do assediador que chega lá, você fez isso, tal. Aí você chega e fala, não, ó, agora eu estou ressignificando, olha aqui minhas prioridades, entende? É isso que eu estava pensando. Não, olha aqui, olha, eu já não sou mais isso, já não faço mais isso. Não, perfeito. Eu estava pensando nesse sentido. Não, e está tudo certo, mas a única linha que eu trouxe é que quando eu estou pensando na pessoa geradora da culpa, né? Então, ela que trouxe esse processo da culpa. Então, geralmente tem uma ação dela, né? Entendi. Que por que teve culpa e assim por diante, né? Aí, como trabalhar com a culpa? Aí sim. Aí nós temos várias técnicas com isso. Para sair desse ciclo vicioso da culpa, aí tem código pessoal de cosmoética, mas tem que ser aplicado, né? Não dá para... Né? A gente tem essa mania, né? Escreve o lindo, mas as nossas ações nem sempre acompanham esse raciocínio do próprio CPC, né? E outra coisa que eu vejo rapidamente, para a gente também puxar, essa culpa, geralmente, voltando aqui, a culpa, então vamos pensar aqui, a emoção, correto? Geralmente a pessoa, ela tem esse sentimento ruim de sentir a culpa ou qualquer outra coisa, porque geralmente ela associa com uma imagem que ela não é, ela é idealizada. Então, mas como ela ainda não é aquilo que ela deseja, ela se culpa por sentir ainda sentimentos inferiores para ela, assim sendo, ou porque ela não fez uma ação que ela gostaria de ter feito, né? Mas ela não se vê
como uma pessoa que ela tem suas dificuldades, tem suas facilidades, ela dramatiza muito, e daí surge a questão da culpa. Aí vem a mágoa, daí vem a raiva, aí desencadeia 1000 outras coisas. Se um assediador chega pra gente, isso é muito comum, né? E te mostra realidades que você fez, que foram negativas, esse teu posicionamento de você falar, sim, é verdade, fiz isso, mas olha lá, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, isso é a melhor maneira de trabalhar, né? É desdramatizando sem negligenciar, né? Não é você banalizar o que você fez, mas simplesmente você admitir, é verdade, você me fez pensar por um outro ângulo, ok. Gente, assediador nenhum vai ficar te cutucando quando você fizer isso, é que nem psicólogo ou consciencioterapeuta com o evoluciente, né? Você não briga mais com o assediador, você fala, tá bom, olha, boa esse fator pesquisístico, vou anotar, vou trabalhar com isso. O problema é que a gente se defende. Por isso que a teoria da evolução de Darwin, ela é importante. Porque ela põe o ser humano no seu devido lugar como um animal. E não como santo, como a religião prega, que aí você quer virar santo e não é, e fica com essa noia que ela está trazendo aqui, que é a verdade, e se culpando por uma situação que não é bicho mesmo, tinha apêndice caudal há pouco tempo, entendeu? Saiu dos macacos, não é? Nós temos resquício ainda resquício de rabo. Gente, na nossa então formação, pronto, então põe o ser humano no seu devido patamar, que começa a diminuir a problemática. Isso que você está trazendo que é muito sério. Mais alguém quer fazer pergunta? Tecnologia, você pode falar sobre a técnica da escrita terapêutica proporcionando o reprocessamento da memória emocional? Essa escrita terapêutica ela é muito válida. Eu fiz comigo, tá? Então eu vou dar o passo a passo do que eu faço comigo, feito? Daí aí é o princípio da descrença. Então, quando eu passo por uma situação que me gera desconforto, algum certo conflito, eu anoto, eu vou registrando o que vem na minha cabeça, sem muita. Literalmente eu fico 20 minutos, e isso é bem importante, o tempo. 20 minutos só escrevendo o que vem para mim dentro daquela situação. Tá? Então, é uma descarga que você vai fazer dentro da situação. Depois disso, eu leio e eu penso, o que eu estou sentindo aqui? Porque quando eu escrevo, para mim, é um processamento melhor. Tá? Aí eu falo, é raiva. Estou com raiva do fulano. Aí, quando eu vou lendo, eu descubro que eu estou com raiva porque ela não queria, estou falando, né, hipotético aqui, né, um exemplo. Eu estou com raiva porque ela não seguiu a minha orientação, ou porque, sei lá, que eu gostaria que fosse diferente, né, porque eu sei ali o melhor contexto, alguma coisa assim, eu escrevo. Só que eu já identifiquei o meu problema. No problema, eu estou tentando controlar uma situação que é incontrolável. Porque esse mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas. Por que eu quero ser perfeito? Né? Então, não dá, o mecanismo não influencia. Aí eu falo, e aí, se eu fosse amparador dessa situação, porque daí eu já aliviei minha carga, agora eu consigo me conectar. Se eu fosse amparador, o que eu viria? O que eu faria? Aí eu começo a redigir novamente aquilo. A pessoa ela pode estar com dor de barriga, ela falou comigo daquele jeito, porque ela não está bem, não é eu que estou mal. Às vezes a pessoa que não está bem falou de uma forma inapropriada, mas não é problema meu, entende? Eu não preciso ficar rodando minhas minhocas aqui para tentar, né? Então essas coisas delimitam, dimensionam muito bem o problema. A escrita ela ajuda. E isso, gente, tem pesquisas comprovando. Tá? Então, tem muitos relatos de pessoas ansiosas, até mesmo deprimidas, que fazendo a técnica da escrita terapêutica, ela dimensiona por si mesma a emoção. Não precisa do outro falar, entende? Não que não seja importante essas orientações, entende? Mas a pessoa ela começa a dar o pulo do gato, a ficar mais autoconsciente da sua própria realidade. Tá? Que aqui a Conscienciologia fala muito isso, não é isso? A gente se entender um pouco mais. Isso é uma forma de metria e até mesmo de consciencioterapia, autoconsciencioterapia, né? Agora, qual que é o nosso maior gargalo? Você sabe, nesse processo da escrita terapêutica? Parar. Quando a gente fala, assim, trazendo as minhas casuísticas, quando eu falava dessa escrita terapêutica, a pessoa, ela não se permitia a parar e a escrever sobre o que ela sentia.
Por quê? Quando você para e começa a pensar sobre o seu conflito, a emoção ela vem à tona. E a gente não gosta de sentir isso. Isso, no nosso cérebro, é sofrimento. O que o humano faz com o sofrimento? Que é distância, prevenção, profilaxia, né? Preservação de vida. Né? Então, não quer lidar com o sofrimento. Então, aí a gente tenta, ao máximo, se distanciar. Gente, isso é instintivo. Então, a gente tem que lutar com a própria máquina somática para trazer essa reflexão. Tem gente que não gosta, que nem mobilidade física vígil. Quem que ama fazer mobilidade física vígil na primeira vez? Vou fazer uma pesquisa. Na primeira, não. A primeira, mas estou falando da primeira, tá? adora. Não, a primeira. Depois adora. Quantos alunos pesquisadores chegam e falam assim, não, 10 minutos é muito, 5, nossa. Por quê? Porque ele está trabalhando com ele mesmo. E ali vem emoções, sim, que é desconfortável, entendeu? Vai vir dor. Vai vir aqui, não sei o quê, e assim vai. Só que se a gente não passar esse gargalo, a gente não consegue aprofundar de uma maneira racional, com discernimento. Então, aqui a gente está trabalhando, você entende? Esse domínio do próprio corpo, que daí vem a emoção, e aí sim você vai para um outro patamar, que é o processo do autodiscernimento. Não sei também se fica claro nesse sentido. Ficou, obrigada, viu?